Quem como Deus? Ninguém como Deus. Família, esse vídeo vem trazer para nós um aprofundamento na devoção a São Miguel Arcanjo, que tem também como grande característica a vitória de Deus no combate espiritual contra os ataques do mal. O Papa Francisco nos disse que São Miguel sempre vence, pois São Miguel combate com a força do Senhor. Logo, só se ama aquilo que se conhece. Então venho trazer algumas palavras da Bíblia, do Catecismo, algumas visões de santos, do magistério, para que nós possamos mergulhar nesse combate, porque todo mundo aqui quer vencer aquilo que tem se levantado contra nós e assim possamos mergulhar nessa poderosíssima intercessão do glorioso Arcanjo Miguel. Primeiro trago para vocês leitura do livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, que vai dizer que houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate e não mais prevaleceram. Já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente chamada demônio e Satanás. O sedutor do mundo inteiro foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. O Catecismo da Igreja Católica, no número 391, vai dizer, que o demônio ele é o princípio de uma voz sedutora, por inveja, por desobediência, ele é o autor do pecado. Logo, o ser humano comete o pecado por livre e espontânea vontade. Mas o autor dessa tentação, assim posso dizer, desse ataque à imagem e semelhança do Senhor, por desobediência e por inveja, é o demônio. Mas antes de mergulharmos mais na intercessão, precisamos entender, primeiro, o que aconteceu no céu, dessa batalha em Apocalipse capítulo 12, versículo 7, e segundo, o que acontece conosco com essa relação entre anjos e demônios. Primeiro, nós precisamos entender que o combate entre anjos e demônios não é um combate de corpo a corpo, porque anjo não tem corpo. Essa imagem aqui é uma forma ilustrativa de veneração, para assim nos assemelharmos a ele. Lógico que um anjo ele sempre tem uma característica diferente, como asas. Isso faz todo um simbolismo e nós vamos mergulhar agora para entendermos de forma concreta isso que significa. Anjos não têm corpos, são seres apenas espirituais. Então, como que seres espirituais travam batalhas, como disse aqui a Sagrada Escritura? A batalha entre anjos e demônios, ainda no princípio, é uma batalha filosófica. É como se fosse um debate de ideias. Nós precisamos entender isso. Aqui em Apocalipse 12, 7, os anjos, na qual todos eles assim também foram criados como os anjos, os demônios não foram criados como demônios, eles foram criados como anjos, mas por livre e espontânea vontade não quiseram amar e servir a Deus. Logo, isso é um grande questionamento que eu também vou explicar para você. André, por que Deus ele não tirou o livre-arbítrio de um demônio? Ou até mesmo, por que Deus permite que eu faça certos tipos de coisa? Porque vai dizer o apóstolo João que Deus é amor e nele não há treva alguma. O Senhor é puramente amor. E uma das características do amor é a liberdade. Quem ama, ama em liberdade. Se alguém passa por um ciúme excessivo ou passa por algo que tira a liberdade do outro, isso é tudo menos amor. E Deus é 100% puro amor. Logo, Deus, ele, com a sua característica, não pode tirar a liberdade tanto dos homens, quanto de todos os seres. Porque se ele tira a liberdade de nós, ou a liberdade dos homens, ele estaria traindo a ele mesmo, ferindo a sua característica de Deus, que é de ser apenas puro amor. Logo, quem ama, ama em liberdade. Quem não vive a liberdade, não vive o amor. E nós precisamos entender isso para não colocar castigo em algo que não vem do coração de Deus, e sim de uma livre e espontânea escolha, tanto dos anjos que se rebelaram por não quererem amar e servir a Deus, quanto dos homens que se precipitam ao inferno por livre e espontânea vontade também de não amar e não servir a Deus. Agora,
Primeira coisa que você precisa entender, André, por que que o anjo não se arrepende? O anjo não se arrepende, também a gente pula um pouquinho o catecismo, né? Vai dizer o parágrafo 393, que um sim de um anjo, ele é irrevogável, ou seja, o sim dele passa por toda a eternidade. É como se fosse um homem. Um homem, ele não pode se arrepender após a morte. Ele tem toda a vida dele para se arrepender dos seus pecados e para adentrar na vida eterna. E assim posso dizer, depois que o homem passa pela morte, chance mais nenhuma ele tem de arrependimento. O tempo dos anjos é um tempo diferente. Logo, quando ele dá o seu sim ou o seu não, ele deu por toda a eternidade. E nós temos a nossa vida desde a nossa concepção até o último dia de nossa existência para afirmarmos o nosso sim e seguirmos na glória do Senhor, ou para darmos o nosso não e para que sejamos precipitados ao inferno. André, que é isso? Deus, ele quer que essas criaturas vão todas para o inferno? Deus queria que os anjos fossem transformados em demônios? Bom, já lhe expliquei que Deus, na característica dele, não pode tirar a liberdade de um ser, porque ele estaria se traindo. André, mas como assim se traindo? Que egoísmo é esse? Primeiro, eu e você precisamos entender uma coisa. Se eu traio uma amizade, antes eu estou traindo a Deus, depois a mim e por último, eu estou traindo ao próximo. Nós precisamos entender isso. Tem gente que fala assim, André, eu estou vendo muita traição, estou vendo muita calúnia, muita difamação. Olha com compaixão para essa pessoa, porque antes dela te trair, ela está traindo o próprio Deus, depois ela está traindo a ela mesma e por fim, ela está traindo a você. E nós precisamos entender isso, que parte pelo princípio da criação, que Deus é amor e ele não se trai. Logo, sem se trair a si mesmo, ele não trai ao próximo. Por isso, passe por essa catequese do amor ser livre, que é muito importante vocês entenderem. Nós todos entendemos. E aí, depois disso, nós precisamos entender que lá, na batalha do céu, nesse combate de ideias, nesse combate filosófico entre anjos e demônios, e também vai dizer a Sagrada Escritura que são miríades de miríades, ou seja, milhões e milhões, milhares de milhares. E um dos exorcismos oficiais na diocese de Lamego, um sacerdote conhecido, exorcista, disse que dentro do ritual o demônio disse para ele, nós somos tantos, mas somos tantos, que se o Criador permitisse, nós tamparíamos a luz do sol. Porém, eu quero dizer para você que também no livro do Apocalipse vai dizer que o dragão, dentro desse combate que eu vou explicar, com a sua cauda, ele arrasta 1/3 das estrelas do céu. Aqui, estrela significa, segundo a teologia, anjos, ou seja, o primeiro, na qual, com suas ideias, como vai dizer o catecismo, de forma invejosa, sedutora e desobediente, manipula com ideias de não amar e não servir a Deus e arrasta 1/3 dos anjos que foram criados bons, mas com um sim, como diz o catecismo da igreja, que é irrevogável para toda a eternidade, não quiseram amar, não quiseram servir a Deus e logo foram precipitados, porque o céu é um local por excelência de amor a Deus. Agora, trazendo para nós dentro desse combate, ali houve uma briga, uma batalha, dentre todos os anjos, uma discussão, um combate teológico, uma fofoca, uma picuinha. A gente não vai servir a Deus. E dentro, né, desse lado místico, muitos santos dizem que uma das principais causas do demônio não querer servir a Deus é dele não querer, se rebaixar a servir os homens. Como que eu vou ser anjo da guarda de uma criatura tão pequena como essa? Como que eu vou servir, me rebaixar a um homem chamado Jesus Cristo, que nasceu do ventre de uma mulher? Quem sou eu para me rebaixar a uma mulher, para ser servidor dela? Eu, um anjo, um ser muito maior do que eles. Então, passe por esse princípio de vaidade e de desobediência, de amar e servir a Deus e assim obedecer a sua ordem natural, que é ser mensageiro do próprio Deus, que houve essa briga. E 1/3 não quis mais servir a Deus, logo foi precipitado e perdeu a sua luz, transformando-se em demônios. Agora, uma bênção.
nós temos a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo a nosso favor e 2/3 do céu em nosso favor. O lado do bem é muito, muito, muito maior do que o do mal. Sem contar com o lado de Deus, porque falando com o lado de Deus, o lado de Deus é infinitamente maior do que o nosso. Então, se você está se sentindo sozinho, quero dizer para você uma coisa. Quando você se une a Deus, você é infinitamente maior do que tudo que você levantou contra você. Vai dizer a palavra que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. E dentro desse combate, não quiseram servir a Deus, não quiseram obedecer a Deus, houve uma grande vaidade, inveja, sedução, e aí eles foram precipitados aos abismos. Eles foram precipitados e perderam a característica deles de anjos e viraram demônios. Porém, nesse combate, existe primeiro uma serpente primordial. É como se fosse uma sala de aula, sabe? Dentro do combate. O primeiro levanta a mão para levantar uma ideia boa, e aí todo mundo vai atrás dele. E o primeiro levanta a mão para levantar uma ideia ruim, e todo mundo vai atrás da ideia ruim. O primeiro que levantou a mão dentro desse combate para não amar a Deus, não servir a Deus, para dizer que isso era uma balela, que isso era uma mesquinharia, que Deus ele não nos amava, não nos permitia, que Deus ele estava zombando como nós, criaturas tão boas que não podemos nos rebaixar para Ele mesmo se encarnar como um homem por amor a nós. Então, dentro desse combate intelectual, os anjos caíram. Mas antes de cair, existiu um personagem e nós vamos mergulhar nele. Mas para você entender, o coro dos anjos são divididos em 9. Né? A Sagrada Escritura vai dizer isso, né? São 9 coros angelicais. Também temos muitas visões de São Tomás de Aquino, de Santo Agostinho, de tantos santos que vão dizer. Mas a Bíblia mesmo, a Sagrada Escritura, ela trata como 9 anjos, serafins, querubins, tronos, e assim até, né, os arcanjos e anjos, que são os seres espirituais, né, com, posso assim dizer, menos intelecto, menos poder no mundo angelical. Mas André, não estou entendendo. Como que o arcanjo Miguel, e assim só para você entender, dentro de um contexto hierárquico, Miguel é como se fosse um cabo, sabe? Soldado até o general. O anjo da guarda é como se fosse um soldadinho, né? E não me leve a mal, mas isso é verdade. O arcanjo é como se fosse um cabo, né? Satanás, lógico, também nós temos anjos jogando ao nosso favor, que são serafins e querubins, né? Um querubim, por exemplo, é como se fosse um tenente-coronel, um serafim como se fosse um coronel. Agora, como que dentro dessa hierarquia, um arcanjo, um cabo, vence um coronel? Porque ele, Miguelzinho, assim posso dizer, batalha contra Lúcifer, um querubim, né? Anjos, como diz a Sagrada Escritura, com 6 asas, dotados de uma grande potência intelectual. E vai dizer o Papa Francisco, como no início do vídeo, que São Miguel sempre vence porque São Miguel combate com a força de Deus. São Miguel não se escondeu. São Miguel não esperou que outros seres maiores do que ele se precipitassem dentro daquela batalha para depois ele se pronunciasse em amor a Deus. E por que São Miguel ele é o chefe príncipe do exército celeste? Tá errado isso, André, porque eu sou acostumado a entender que São Miguel é um príncipe. Como é que um cabo vai governar um general? Bem, São Miguel ganha o título de príncipe porque no reino de Deus o menor é o maior. E a autoridade significa humildade. Tanto que Nossa Senhora recebe também o título de Rainha dos Anjos por causa do tamanho da humildade de Nossa Senhora. Porque São Miguel ele não combate com a força dele. São Miguel, quando ele vai lutar contra Satanás, ele não diz assim: eu estou do lado bom, eu continuo sendo iluminado, você está errado, então sai. Tanto que vai dizer São Judas, a carta antes do Apocalipse, depois leia, que São Miguel não ousou sequer usar uma maldição execrática, ou em outras traduções, uma palavra de execração, mas disse apenas que o próprio Senhor te repreenda. Isso também é uma passagem bíblica de São Miguel lutando contra Satanás na batalha pelo corpo de Moisés, que São Miguel queria defender o corpo de Moisés para Satanás não blasfemar. Ora, mas é sobre isso que eu quero dizer. Dentro daquela batalha, dentro daquele contexto teológico,
na qual existiam anjos imensos, grandes, serafins, tronos, potestades, virtudes, se levanta com ousadia um herói, com humildade, sem medo de ser escarnecido, mas com um profundo amor a Deus e uma extrema obediência e uma decisão firme de propósito, na qual porque ele foi criado, porque ele estava no mundo para amar e servir a Deus. E dentro desse combate de ideias que Lúcifer ele tinha já conseguido manipular alguns demônios que também voltaram para o lado da inveja, da sedução, que eram anjos, e da vaidade, o nosso querido Cabinho, Miguelzinho, se levanta e dá um grito de vitória, dizendo: ah é? Vocês estão querendo não servir a Deus? Tudo bem. Não estão querendo amar a Deus? É com vocês. Mas eu vou dizer uma coisa. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Abre aspas. Eu vou amar a Deus. Eu vou servir a Deus. Independente das escolhas, eu sei que o que o Senhor tem para mim é o melhor para a minha vida. Então eu serei eternamente um mensageiro, porque para isso que eu fui criado, para amar a Deus. E quando ele se levanta, o lado que estava em dúvida ou seduzido, como diz o Catecismo da Igreja Católica 391, como eu disse, pela inveja, pela desobediência, pelas pompas do mundo, volta pro lado da luz. Um terço, infelizmente, por livre e espontânea vontade, não ama e não serve a Deus. Mas quando Miguel se levanta, a serpente é cortada. E a bagunça no céu, a rebelião contra Deus tem um ponto final. E aí ele se levanta e recebe do próprio Deus o título de chefe e príncipe dos exércitos celestes. Como eu disse no início do vídeo, no céu o menor é o maior, e aquele que tem autoridade é aquele que é mais humilde. Logo podemos dizer que Miguel ele passa de cabo para marechal. Quem gosta do militarismo sabe que marechal só é eleito em forma de guerra. E mesmo ele sendo um anjozinho, ele recebe a autoridade para mandar em todos os outros anjos. E agora, o inimigo cai. E o que isso reflete em nossas vidas? Quando o inimigo cai, nós sofremos também um grande ataque do mal. Por quê? Escuta isso. Quem é mãe, quem é pai, sabe o que eu estou dizendo. E é muito claro, isso vai enganjar muito em maturidade espiritual para você. Quem é mãe, quem é pai, sabe o que eu estou dizendo. Que dói mais quando o seu filho apanha do que quando você apanha. Logo, os demônios têm tanto ódio de Deus, mas eles não podem tocar em Deus. Entenda, nós, os anjos e Deus infinitamente maior. Mas os demônios sabem o tamanho do amor que Deus tem para conosco. Logo, sem conseguir tocar em Deus por inveja, por raiva, por ira e principalmente, essa palavra que eu posso dizer, por ódio, eles tentam nos destruir, porque conseguindo nos fazer levar ao pecado, fere o próprio coração de Deus. Então, esse ódio muito grande de Satanás com a humanidade é um ódio de ferir o coração de Deus, porque machucando o filho, machuca o pai. Deus, como ele é amor, ele quer que todos os seus filhos fiquem bem, mas sem poder tirar, como no início do vídeo, a característica da liberdade. Muitas das vezes, pelo pecado, nós escolhemos ficar do lado da serpente. E como que fica esse combate espiritual? Alguém já viu o Pica-Pau? Para você entender. É bom também mostrar para as crianças, né? Alguém já viu o Pica-Pau? Né? Na minha época, Pica-Pau, lá dentro daquele desenho, vinha um anjinho bom falando do lado direito e um anjinho mau falando do lado esquerdo. E o que isso pode trazer para nós? Anjos, como são mensageiros, eles têm o papel de trazerem mensagens para que possamos trilhar caminhos de santidade para chegar à salvação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sintetizando, Jesus veio para salvar. O maior presente que Deus pode dar para uma alma é a salvação. Não é dinheiro, não é carro novo, não é nada disso. O maior presente que Deus, e não que isso seja errado, mas o maior presente que Deus ele pode dar para alguém é salvar essa alma. Então os anjos ele tem papel de trazer para nós a mensagem de Deus. E assim posso resumir, para que possamos fazer a vontade de Deus, como diz o Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. A centralidade da devoção angelical
é que junto com eles possamos ser iluminados, guardados, governados, regidos para fazer a vontade de Deus, porque fazendo a vontade de Deus somos santificados, logo santificados seremos salvos. Agora, o papel do demônio é fazer, como diz a Sagrada Escritura, roubar, matar e destruir, porque ele odeia Deus e nos ferindo, ele fere o próprio coração de Deus. E assim eu posso dizer para você que a centralidade do papel do demônio é condenar uma alma. Ele não tem papel para isso, apenas a própria alma, porque quem se condena ou que se salva é a própria pessoa dentro da sua liberdade, com seus atos e escolhas de amar e servir a Deus ou de não amar e não servir a Deus. Agora, eu quero dizer uma coisa para você, como eu disse no início do vídeo, né? Os demônios, eles não podem se arrepender. Por que eles não podem se arrepender? Porque o tempo deles é um tempo diferente do tempo dos homens. O sim deles, como eles não têm um corpo, passa por toda a eternidade. E o não também. Igual nós, seres humanos, nós temos o ato de nos arrependermos e de amar e servir a Deus enquanto vivos. Depois de morto, você não tem mais tempo de arrependimento. Se arrepende vivo ou não se arrepende. É assim que eu posso dizer para vocês. É isso que significa São Tomás de Aquino vai dizer. Agora, dentro desse quem como Deus, o que eu posso trazer de bênção na vida de cada um de nós? Que a poderosa devoção a São Miguel Arcanjo tem uma seta, que é adentrarmos na vontade do coração de Jesus e a cada vez mais amarmos e servirmos a Deus. Como São Miguel um dia se levantou contra seres muito maiores do que ele, mas unido ao coração de Jesus, todos eles foram vencidos. Também deixo essa mensagem para você que está se sentindo sozinho, que está combatendo e está se sentindo sem forças, que tem calúnias, difamações, pessoas. Você que está sentindo que está batalhando sozinho. São Miguel, naquele combate onde tinham milhares de anjos que não se pronunciaram contra Lúcifer, que era muito maior do que ele, não se omitiu, mas se apegou na força de Deus e fez com que ele recebesse de Deus o poder de vencer o mal, porque ele não se acovardou na sua pequenez. Você pode ser pequeno e fraco, mas como diz o apóstolo Paulo, é na tua fraqueza que Deus manifesta a força dele. Não desista. São Miguel é uma devoção como uma chave da perseverança, porque no combate espiritual só vence quem persevera, quem se decide em perseverar. Se for para desistir, como os demônios, desista. Mas desista de desistir, porque Deus, ele é mestre em colocar na mão do fraco e o levantar como forte. A mão de Deus é mestra. Que nós possamos, nessa quaresma, seguirmos os passos do pequeno Miguel e unidos ao coração de Deus, como o pequeno Miguel, para que sejamos também coroados com esse grande título que nós recebemos da autoridade, que é um título de sermos filhos de Deus, para vivermos a sua herança. E para finalizar, eu quero dizer uma coisa para cada um de vocês, que não importa o que aconteceu até hoje na tua vida, una-se nesse tempo de quaresma aos anjos, volte com todas as forças para fazer a vontade de Deus, como disse São Miguel, pois quem faz a vontade de Deus nunca erra, e quem faz a vontade de Deus sempre vence. Sempre vence. Se levantaram contra você, quem como Deus? Ninguém como Deus. Deus te abençoe. Convoco vocês a compartilhar esse vídeo. Tem uma setinha. Pode mandar, botar no stories e a rezar com a gente aqui, com a família, né? Junto com esse exército São Miguel aqui no meu Instagram, 22 horas. Estamos rezando com o nosso poderoso arcanjo. Eu quero rezar para finalizar essa oração, unido ao arcanjo Miguel, que defende a tua vida e tua casa, tuas famílias, teus relacionamentos, nossos bens materiais, tudo que temos e somos, seja guardado debaixo da poderosíssima intercessão do arcanjo Miguel, para que possamos fazer a vontade de Deus e assim não sermos seduzidos, como diz o catecismo da igreja,
pelo pecado, e assim possamos vencer tudo aquilo que tem se levantado contra nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus.